Essa noite, a hipertensão. Nós vamos ver como é que acontece esse tipo de hipertensão nas nossas relações do ponto de vista emocional e também ligada à relação espiritual. Eu quero, portanto, convidar você a abrir a sua Bíblia, assim sentado como está, no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Então, vamos abrir na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 26 ao 32. Vamos ler de novo de forma responsiva, de forma alternada. Efésios 4, do verso 26 ao de número 32. Se alguém ao seu lado não possui o exemplar da palavra do Senhor da Bíblia, deixe o teu irmão pegar carona na sua Bíblia. O importante é que nós todos possamos estar lendo o texto e depois não fechar mais a nossa Bíblia, porque vamos trabalhar em cima desse texto aí, tá? Diz assim, inicia a leitura de Efésios 4, a partir do versículo 26. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ensino unicamente por boa a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, glória, ira, e gritaria, e blasfêmias, vivei assim toda malícia. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus nos perdoou em Cristo. Vamos orar mais uma vez? Presbítero José Maria, não pode dirigir a Deus uma palavra de oração? Querido Pai, nós te damos graças porque nos deste a oportunidade de uma vez mais ouvirmos a tua palavra. Senhor, que nesta noite nós nos alienemos de tudo aquilo que não está de acordo com esse momento, ó Pai, que nos concentremos em pesquisar, buscar aquilo que o teu Santo Espírito quer falar a cada um de nós. Eu te peço por cada um daqueles que tu trouxeste aqui com um propósito de renovação, ó Deus. Abençoa o teu servo, que ele seja um instrumento nas tuas mãos e que tu toques profundamente no nosso coração, Pai. Que seja uma noite de banquete espiritual, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos começar a entender um pouquinho como é que acontece a hipertensão nos nossos relacionamentos. A gente usa como parâmetro, então, a hipertensão do ponto de vista físico, do ponto de vista biológico, essa alteração, né, que acaba atingindo o nosso sistema sanguíneo, que acaba elevando a pressão arterial, que traz esse mal que é um mal silencioso. Às vezes você pode estar desenvolvendo essa doença sem saber, porque pode se dar de um fato ou de uma situação assintomática. E isso é muito perigoso, porque a hipertensão ela acaba causando prejuízo ao coração e ela, se não for tratada, ela pode levar ao óbito, pode levar à morte. Normalmente, a pressão, quando ela sobe, nós temos que utilizar de meios medicamentosos, terapêuticos, para que ela possa, então, voltar para um nível de estabilidade, um nível tranquilo, um nível ideal, para que a gente possa ter saúde, pelo menos para aquele momento, caso depois ela insista em voltar. Mas a gente sabe que, assim como existe esse mal que nos acomete, pode acometer enquanto seres humanos, pessoas,
esse é um mal que tem também acometido a vida da igreja. Por quê? Porque a gente sabe que os relacionamentos em si, eles não são, por mais que haja até uma afinidade muito boa entre você e uma pessoa, e aqui agora falando de forma muito objetiva, você e o seu irmão, porque a ideia é trabalharmos um pouquinho essa questão que tange a vida da igreja. De fato, muitas vezes a pressão sobe. Por mais que nós tenhamos uma relação, às vezes, tão afinada, né? Não sei se já aconteceu com você, de mesmo você tendo uma relação de anos, mas de muito tempo com uma pessoa, somente com um irmão na igreja, de repente algo acontece e vocês se estranham, e vocês se arranham, e algo começa a conspirar contra a saúde do relacionamento de vocês. E, normalmente, quando essas coisas acontecem, elas estão muito relacionadas a um sentimento, que é o sentimento da ira, que é o sentimento da raiva, que é o sentimento da indignação, é um sentimento que gera amargura. É um sentimento que é não só um sentimento meramente discordante, mas é um sentimento que ele evolui para uma explosão de gerar em você um sentimento muito desagradável e muito desconfortável em relação ao outro. Isso pode acontecer. Isso acontece porque nós, em primeiro lugar, temos uma natureza humana. Enquanto temos essa natureza humana, a palavra de Deus diz para a gente que o ser humano não é, depois de convertido, desprovido de suas emoções, de seus sentimentos naturais. Você é convertido, você é salvo em Jesus, mas essa operação graciosa do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, na tua vida, não vai fazer com que seja anulada essa sua capacidade de se emocionar, seja uma emoção positiva, reagindo de forma agradável, né? De forma a acolher a palavra e o sentimento do outro em relação a você, mas também de forma negativa. Nenhum de nós está isento, não somos imunes a isso. Mas a grande questão é que muitas vezes somos tomados por um sentimento de raiva, de ira. Quem aqui já não sentiu raiva? Óbvio que todos aqui em algum momento já sentiram raiva ou de alguma coisa ou de alguém. Não tem como você viver a vida sem ser provocado por uma situação a sentir isso. A grande questão é que há uma recomendação bíblica, há uma palavra, eu diria até muito mais de advertência, mas uma palavra que caminha para uma correção, para uma terapia, para uma tentativa de nos curar quando esse sentimento tentar fazer ninho no nosso coração. E nós, assim, de imediato, vemos essa palavra de Paulo tentando pastorear a igreja de Éfeso, mesmo que à distância, né? Mesmo de uma forma... Paulo não tinha naquela época recursos como temos hoje, né, através da internet, mas ele escreve uma carta, e essa carta, segundo os historiadores, obviamente levou algum tempo para chegar às mãos da liderança dos Efésios e de ser socializada entre eles. Mas Paulo, aqui a partir do versículo 26, ele procura tratar essa questão que envolve o relacionamento entre gente que está sentindo na pele e no coração, na mente, esse mal hipertensivo, essa elevação de pressão no relacionamento. Então ele diz o seguinte no versículo 26, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Na minha versão diz assim, que a versão do Rei Tiago diz assim: estremecei de ira, mas não pequeis, acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Como está aí na sua versão, revista atualizada? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. É interessante aqui na versão do Rei Tiago, que diz assim: acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Alguns pregadores e expositores da Bíblia usam esse texto
dizendo que aqui há uma expressão, uma frase figurativa, e que esse sol que precisa, quando ele for se pôr, a gente precisa ter tratado isso, é um sol metafórico, ou seja, a gente não deve deixar tanto tempo que essa ira ela ocupe lugar, essa raiva ela tome proporções grandes no nosso coração. Mas olha, não sei eu que digo isso não. Isso é o próprio texto original, nos diz que a palavra de Paulo, ela não é figurada, ela é literal. A ideia aqui do verbo, do tempo verbal, da expressão de Paulo, é de que nós não podemos deixar que o dia termine. E não é terminando à meia-noite. É antes que ele se escureça mesmo. Nós precisamos tratar da nossa relação com o outro, já dando um primeiro passo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente sente raiva de uma pessoa, não estou falando aqui de eu ter sentido raiva de ter ficado reprovado numa matéria, de você ter ficado com raiva de ter chutado uma pedra, de você ter ficado com raiva de repente, o seu time ter perdido o campeonato carioca desse ano. Esse mal não acomete os vascaínos, graças a Deus. Mas eu estou falando aqui... eu estou falando aqui de você sentir raiva de gente. De alguém que fez alguma coisa que provocou em você esse sentimento. O primeiro passo para você começar a tratar isso é você começar a tratar você. É isso que a Bíblia está dizendo para isso, é isso para a gente, é isso que Paulo está falando aqui. Por quê? Paulo está dizendo, para o crente, estremecer de ira. Ele está dizendo, ó, e a expressão lá, eu descobri que é isso mesmo, né, fazendo a exegese do texto, você tem o direito de ficar irritado. É isso que Paulo está dizendo. O problema não é esse. Ficar com raiva, ficar irado, ficar irritado. Esse não é o problema, porque como dissemos há pouco, o cristão não é desprovido desse tipo de emoção natural. Isso faz parte da gente. Nós somos um ser holístico, nós somos um ser integral. Então não adianta que eu dizer, eu tenho corpo, alma, espírito, o meu espírito aqui, ele tem buscado se santificar. Tá, nós temos procurado dar lugar ao Espírito Santo, sim. Mas a parte humana, ela não nos deixou. Ela não, como diz o OLX, ela não desapegou da gente. Ela não desapega. Ela está aqui. Então chega um momento, de repente, que uma situação com alguém aconteceu, às vezes com a pessoa que você mais ama, você mais estima. Isso pode acontecer. É lógico que quando você não tem tanta afinidade, a probabilidade desse sentimento se estender, desse sentimento perdurar, dessa situação querer insistir em continuar, é muito mais fácil. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, Paulo está dizendo para os crentes daquela época, e isso é uma verdade para nós crentes hoje, em pleno século XXI, é que temos o direito de nos irar, mas ele diz em continuidade, mas não pequeis. Aonde então acontece o pecado quando eu sinto raiva? Aonde é que acontece? Acontece na sequência do texto, quando ele declara aqui, acalme a vossa raiva antes que o sol se ponha. E não é esperar chegar a 0 hora, não, antes da 0 hora, esse sentimento tem que sair de mim. Não. Havia uma prática entre os judeus, havia um costume entre os judeus, que a partir do sol, quando o sol se punha, às 18 horas, 18 e pouco, sei lá qual era o horário, certinho, isso eu não posso te garantir qual era o horário lá certo, mas que havia um costume deles, depois de entrarem no momento de adorarem o Senhor e prestarem culto ao Senhor até em suas próprias casas, porque esse não era o horário da prática de culto em sinagoga, ou quando eles iam estudar a palavra na sinagoga, quando eles iam para o templo adorar o Senhor, era o momento que eles estavam dentro de casa. Então como é que eles poderiam ler a Torá? Era a Bíblia que eles tinham. Como é que eles poderiam ter um momento devocional assim diante de Yahvé com a família? O costume cristão ainda não havia entrado ali. Nós estamos falando de costume de judeus, do judaísmo. E Paulo sabe que muitas pessoas que estavam ali na igreja de Éfeso eram irmãos que tinham se convertido e tinham vindo, estavam chegando do judaísmo.
Então eu uso uma expressão judaica: acalme a ira de vocês antes que o sol se ponha. E aí ele ensina para a gente uma coisa muito prática. Eu, nesse momento, não posso ficar remoendo a situação com o outro. Eu preciso olhar para a voz de Deus que diz: trate esse sentimento que há no seu coração, porque senão isso vai produzir uma elevação da sua pressão, a pressão que ocorre dentro da sua mente, dentro do seu coração, e isso vai trazer prejuízo. E não é um prejuízo só para você, é um prejuízo para uma relação entre irmãos. A palavra de Deus nos ensina que Ele não está, e me desculpe, irmãos, se aqui não sou eu que poderia decepcionar você, mas se Deus decepcionar você, isso já não é um problema meu, isso é você com Deus. Mas Deus não está olhando de imediato você e eu, isoladamente. Deus não vai olhar e dizer: que peninha, Ivo, porque você está se sentindo prejudicado, porque você está se sentindo ofendido, porque você está se sentindo vitimado. Ou então chegar para você e dizer: que peninha eu tenho de você. Deus não está preocupado em trazer esse tipo, ou lançar esse tipo de sentimento sobre você. O que Deus quer é curar a relação entre irmãos. A palavra do Senhor diz que existem coisas que Deus odeia. O ódio de Deus é santo, mas tem uma que Ele abomina. Isso é pior do que o ódio de Deus. Aquele que traz discórdia, que promove dissensão entre os irmãos. Aquele que começa a alimentar entre irmãos a gente que fica trazendo e até às vezes lançando luz sobre o passado e resgatando coisas que já foram enterradas, soterradas, já passaram, e fica trazendo essas questões de volta. A palavra do Senhor está dizendo aqui que acalme a vossa raiva. Isso não é eu, pastor, que tenho que fazer por você. Você, por mais que me ame, não pode fazer por mim, não pode tratar isso por mim. Ninguém pode tratar isso por ninguém. Paulo está sendo direto. Você que tem que acalmar isso no seu coração. É você que tem que resolver essa parada, como diz o outro. É você que tem que parar de ouvir aquela vozinha que fica remoendo e trazendo para você de novo todo aquele quadro que causou essa elevação de temperatura dentro de você. Sabe por quê? Porque na sequência, no versículo de número 27, Paulo vai dizer o que vai acontecer. Se você não acalmar a ira do seu coração antes que o sol se ponha, o diabo vai tomar lugar no seu coração. Não sou eu que digo isso, é a palavra. Olha aí no versículo 27. Não deixe lugar ao diabo. A palavra no original grego, ela está dizendo assim, é como se ela dissesse assim: se você não tratar desse assunto, se você não resolver essa situação, o diabo vai se colocar como o dominador, o condutor de toda essa situação. Ele ainda não é. Mas se você não tratar, ele vai assumir a ponta. Ele vai assumir as rédeas. Ele vai assumir o controle, entre aspas, permita-me colocar essa palavra entre aspas, ele vai assumir o controle do jogo. E quando ele fizer isso, o seu coração vai começar a sofrer de uma grande doença, que é uma hipertensão, que não só vai levar a óbito a sua relação com o seu próximo, vai matar a relação sua com o seu irmão, como isso poderá destruir a tua própria vida. Porque todos nós hoje, numa sociedade tão bem informada como a nossa, sabemos que existem as chamadas doenças psicossomáticas. Por isso, a palavra de Deus, que para mim é o maior preventivo, é o maior agente de prevenção dessas enfermidades do coração, da alma, já dizia em 1 Pedro 5,7, lancemos sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Se você não lançar a ira, a indignação, que anseia, que traz inquietude, que traz indisposição para a tua alma, você não colocar isso aos pés do Senhor, isso pode te levar a um infarto, pode te levar a um óbito. Porque isso que está aqui no coração, ó, nesse coração aqui, vai assumir o seu lugar no nosso corpo. A palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E uma outra coisa muito importante, o reverendo Tiago leu hoje aqui um dos textos que ele nos ofereceu. Diz o apóstolo João, em uma de suas epístolas, que quando eu odeio o meu irmão, quando eu tenho raiva do meu irmão, eu não trato essa raiva, eu me torno assassino do meu irmão. É o que
diz o texto bíblico. É o que lemos hoje aqui, meu igreja. Nós precisamos, irmãos, ter a diligência, e mais do que uma diligência emocional, nós precisamos ter uma diligência que nos relacione a uma submissão à palavra de Deus. É uma diligência que nos submete, não a uma ordem de sentimentos que mostre a nossa maturidade humana, mas, sobretudo, nos mostra que temos uma maturidade de relacionamento com o Todo-Poderoso. Somos obedientes a Ele, queremos fazer a sua vontade. Buscamos isso a cada dia, até mesmo contrariando o nosso orgulho, porque uma das coisas que muitas vezes nos impede de tratar tais causas, como a raiva, como a ira, como a indignação, como a mágoa, a amargura do outro, é o nosso orgulho. Porque nós muitas vezes nos achamos os corretos, nos achamos certos. E nós precisamos descer da altivez do nosso orgulho e pedir ajuda do Senhor para podermos caminhar nessa santa visão e obediência à palavra de Deus. Aqui o texto diz, e não deis lugar ao diabo, no verso 28 diz algo interessante: aquele que rouba, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está atravessando um período de necessidade. Aí você vai dizer assim, peraí, esse verso aqui parece não ter nada a ver com os dois versos anteriores que acabamos de ler. Só que tem tudo a ver. Porque havia um hábito entre eles, a igreja primitiva, deles trabalharem, deles colocarem as mãos no pesado e tudo aquilo que eles adquiriam, eles repartiam, eles ministravam aos seus irmãos. Havia um trabalho em comuna, havia um trabalho em comum, havia algo que redundava em saúde para todo mundo, para o corpo. Eles supriam as necessidades uns dos outros, e quando a ira, ela toma lugar na vida da igreja, na vida dos membros do corpo de Cristo, ela nos impede de nos relacionarmos com o outro, e por mais que trabalhemos, por mais que façamos algo que achamos honesto, né, algo que fazemos com tanto afinco, com tanta dedicação, se isso não redundar em apoio, se isso não redundar em suprimento da necessidade do outro, o nosso trabalho é vão. Nós estamos interrompendo o fluxo daquilo para o qual Deus nos chamou, para servirmos uns aos outros, para atendermos uns aos outros. Por isso que ele diz aqui, aquele que roubava mais, não roube mais. Esse roubar aqui não é roubar simplesmente um objeto, roubar um benefício do outro. É roubar aquilo que naturalmente Deus dá ao outro através da nossa própria vida. Muitas vezes nós deixamos, aliás, pior do que deixar de dar é tomar de volta. Eu me lembro uma vez que uma pessoa havia doado uma determinada coisa para um outro, e aí alguém disse assim: ah, você deu aquilo para fulano, fulano não está dando o devido valor, pede de volta. Aí a pessoa falou assim: não posso mais pedir de volta, eu dei. Agora não é mais meu, pertence a essa pessoa. Muitas vezes, eu e você damos carinho, damos o respeito, damos a devida atenção, emprestamos a nossa atenção, doamos a nossa atenção ao outro. Mas quando a ira, quando a raiva, quando as indisposições do coração chegam e afetam a nossa relação com o outro, a gente acaba roubando do outro aquilo que um dia demos. Um dia, aliás, o que demos, na verdade, não é propriamente nosso, porque quem nos inspira a ter essas ações é o Senhor. Então nós estamos roubando do outro. Nós estamos roubando do outro a alegria que agora está privada de ter amizade comigo. Roubei do outro o prazer de podermos orar juntos, porque já não há mais vontade de orar com fulano. Eu sinto muita bronca dele. E o pior de tudo, irmãos, é que isso pode, como dizemos lá no início, ser desenvolvido de uma forma muito silenciosa nas nossas relações como um quadro hipertensivo. Às vezes não nos damos conta dos sintomas, porque sabe o que acontece? Nós achamos tudo muito natural. Olha só o que aqui diz aqui, eu quero dar um salto no versículo 31, quando diz assim, olha: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. De repente,
essas ações aqui, elas se tornaram um lugar comum na nossa relação com o outro. Muitas vezes nós já nos acostumamos a gritar com o outro, a sermos grosseiros com o outro, a agirmos de forma áspera com o outro. A gente já se acostumou a isso. Não é que a gente ache de todo isso normal, não é isso. Mas é que a gente acha isso uma coisa assim, os outros têm que aprender também a me tolerar. Você já ouviu gente que diz assim, se quiser me amar desse jeito, se quiser me aceitar desse jeito que eu sou. Peraí, não é assim não. A Bíblia tem resposta para isso. Isso é uma atitude, é uma resposta mal criada de quem ainda não amadureceu na fé. Nós temos que ter submisso à palavra de Deus. E diz aqui o verso 29, agora eu volto para a sequência. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Peraí, que palavra é essa que causa destruição? É a palavra que desfaz tudo o que fora construído numa relação. Se você tem procurado construir uma relação com o seu irmão, com o seu próximo, que é isso, também voltando aqui à pregação abençoadora e maravilhosa do reverendo Tiago Rocha. O reverendo Tiago disse uma coisa muito importante, baseado na Bíblia. No texto bíblico, Jesus declarou isso, que nós seríamos conhecidos como seus discípulos, se nós de fato nos amássemos. Jesus nunca disse que nós deveríamos nos amassar. Ele disse isso. Amassai-vos uns aos outros. Ele disse, amai-vos uns aos outros. O problema é que muitas vezes nós nos amassamos, em vez de nos amarmos. Muitas vezes nós deixamos de olhar para o outro e tratar o outro como pessoa mais importante até do que nós nessa peregrinação. O apóstolo Paulo, também escrevendo aos Tessalonicenses certa vez, diz que ele inspirou a igreja a dizer o seguinte, olha, olhe para o seu irmão como parte mais importante dessa construção, porque nós somos edifício de Deus. Paulo diz que nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus. Em outras palavras, nós somos fruto do trabalho divino. O que Deus tem construído na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, eu tenho que olhar com carinho, com admiração, eu tenho que louvar a Deus, que bênção, para que esse meu irmão possa transferir essa construção de Deus na vida dele, uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida de dedicação ao Senhor, uma vida que realmente expõe, com muita propriedade a palavra de Deus, através de suas atitudes, através de suas obras, que isso possa redundar em benefício para mim. Então eu preciso olhar para o outro e dizer assim, puxa vida, que construção maravilhosa Deus tem feito na vida do meu irmão. Agora o problema é quando eu destruo, o problema é quando eu desconstruo, o problema é quando eu, com as minhas mãos e com as minhas palavras, começo a ferir o outro. E aí ele diz aqui, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que desfaça aquilo que Deus tem construído na vida do meu irmão. Por isso que é importante a gente ter palavras de encorajamento para a vida do outro. Tem que ter palavras abençoadoras, palavras que estimulem o nosso irmão às boas obras. Às vezes o irmão te dá uma palavra, às vezes o irmão tem uma atitude contigo que te fere. Você tem o direito de ficar ferido. Mas olha só, você e eu não temos o direito de interromper o fluxo da graça de Deus que corre no meio da história da relação entre eu e você e eu. E aí ele diz assim, mas somente a palavra que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Irmãos, a palavra branda, a palavra que ela não precisa ser suave, melodicamente falando, mas aquela palavra que você percebe, sobretudo, que existe amor na forma como o outro vai tratar você, vai redarguir você, vai corrigir você. Não precisa ser aquela palavra melosa, mas é uma palavra que você vê e você percebe que há uma força de amor, há algo na vida do teu irmão que ele não quer falar para você quando ele vai te corrigir, para que ele se sinta melhor que você. O problema é que às vezes a gente quer corrigir o outro e somos tentados a nos sentir melhores, sentirmos corretos. Olha, eu
não cometa esse tipo de falha que você cometeu, por isso que eu estou tentando corrigir você. Não é isso. Isso disfarça, na verdade, um sentimento de altivez e um sentimento negativo de um falso oportunismo para tentar mostrar para o outro que, na verdade, se você é capaz de cometer esse tipo de pecado, de erro, isso comigo não acontece. E a palavra de Deus vai divertir dizendo aquele que está de pé, veja, preste muita atenção, observe, para que não caia. Porque nenhum de nós é, de fato, imune a essa situação. Agora, caminhando para o final, no versículo 30, tem uma coisa assim, mexe muito no meu coração, quando Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Você já imaginou isso? Entristecer a pessoa que você mais ama, eu acho que deve mexer muito contigo. Depois você vê a bobagem que você cometeu de ter causado dor, ter causado decepção, ter causado ressentimento, ter causado tristeza no coração de quem você ama. O problema é que muitas vezes estamos dizendo, né, estamos afirmando que amamos o Espírito Santo de Deus e agimos de forma completamente contrária. Porque a Bíblia diz através de Paulo que existe a possibilidade de entristecermos o Espírito Santo de Deus. E é interessante, essa palavra entristecer aqui no original é causar a possibilidade de choro, é fazer o Espírito Santo chorar. Existe uma outra passagem que diz que ele geme por nós, ou seja, ele sofre por nós. Ele é um ser com volutividade, ele tem vontade própria, ele tem sentimentos santos. É uma pessoa. Embora espiritualmente falando, mas é uma pessoa. E às vezes estamos agindo nas nossas relações, machucando o nosso irmão, ferindo o nosso irmão, sem percebermos que estamos causando muito maior tristeza para aquele que, na verdade, nos redimiu, nos salvou, para que sejamos um. No apelo de Jesus, lá em João capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, quando ele diz, inspirado pelo Espírito Santo, que ele vivia: Pai, meu desejo é que, assim como eu sou um com o Senhor, eles sejam um com a gente. E para sermos um com Deus, nós precisamos aprender a fazer essa santa matemática divina, onde 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 é 1. Mesmo que não tenhamos os mesmos hábitos, humanamente falando, até emocionalmente falando, alguns são mais racionais, outros mais emocionais, mas o apóstolo Paulo diz uma coisa interessante, diz que deve haver em nós uma mesma disposição de pensar, mas de pensar biblicamente, de pensar em torno da palavra de Deus, de pensar em torno da vontade de Deus. E aí, irmãos, para terminar, no versículo 32, o apóstolo Paulo vai perorar, vai concluir essa palavra aqui, dizendo o seguinte: olha, pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus nos perdoou em Cristo. Olha só, é a palavra mesmo que ele finaliza, né? É conclusiva. Ele apresenta o problema da ira, apresenta o problema dessa pressão alta nas relações, dessa hipertensão emocional e espiritual. Depois de trabalhar tudo isso, tentando ajustar os relacionamentos da igreja e mostrando, né, a partir do verso 31, que a amargura, a cólera, a ira, gritaria, blasfêmia devem ser eliminadas, devem ser destruídas, retiradas do nosso meio. E aí ele separa, bem como toda a maldade, ou seja, toda a malícia, né, o olhar malicioso, a mão maliciosa, o caminhar apressadamente para aquilo que é malicioso. Ele diz: olha, cuidado com essas coisas, pelo contrário, vocês devem ser compassivos, devem ser bondosos, uns para com os outros. E aí ele diz assim, ó, perdoem os outros. Lembra que eu falei no início? Você começa a tratar a ira, começa a tratar a raiva, a indignação com o outro, é com você. É você e você. Ainda não sou eu e Deus, pastor. Não, você com você. Diz o apóstolo Paulo: acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Não bota Deus nessa história ainda não, meu irmão.
coloca Deus em bem, não. Às vezes a gente coloca o diabo como culpado de uma série de coisas. Então bota o diabo aonde ele ainda não entrou. Aqui o texto diz que ele só vai entrar no verso 27. Então calma, você está no verso 26. Verso 26 diz: e não dê lugar ao diabo. Ele ainda não está na jogada. Palavra clara, isso é responsabilidade pessoal, é nossa. Porque um dia nós vamos comparecer diante do Senhor e o Senhor vai dizer: olha, o diabo naquele dia, vem cá, o que é que você deixou de fazer? Aqui, ó, a responsabilidade era sua. Você sabia disso? Então nós não podemos vir, desculpe a expressão, chula, com essa conversa fiada para cima do Senhor. Diz a palavra de Deus, a gente precisa entender que a raiva que eu sinto do outro precisa começar a ser tratada por mim. Eu tenho que demonstrar maturidade emocional, maturidade espiritual. Isso é uma coisa que passa por um processo de treinamento, de adestramento. Eu tenho que me disciplinar, eu tenho que começar a fazer isso. Se você não começou a fazer isso ainda e acha que devia tratar dizendo assim: Senhor, tira do meu coração esse sentimento, não faça isso, isso está errado. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que antes do sol se pôr, literalmente falando, é naquele dia ainda. E para que você possa ter um restante de noite gostoso na alma, você possa ter um restante de noite, aí sim, o que faltar de 3, 4 horas para terminar o dia, você fica ali, ó, só no bem bom, pensando assim: Senhor, obrigado por tiver coragem de me colocar diante do Senhor, de dizer realmente o que eu estou sentindo, mas de não dar mais lugar a esse sentimento. Então eu estou decidido a mudar essa situação. O Senhor vai tratar contigo. Porque se você não fizer isso, você abrir uma porta para o diabo. Você vai dar lugar para ele. Aí daí o que é que vai acontecer? Quando você abre lá Gálatas capítulo 5, a partir do verso 20, você vai ver as obras da carne. As obras da carne vão começar a tomar o seu lugar na sua vida. E aí? E o fruto do Espírito? E esse elemento básico para te curar, onde é que fica se você deu lugar às obras da carne? Então, eu concluo dizendo que o texto sagrado, no finalzinho, diz: pelo contrário, sejam bondosos, compassivos para com os outros, perdoamos aos outros da mesma maneira como Deus nos perdoou em Cristo. Como é que Deus te perdoou em Cristo? Você sabe como é que Deus te perdoou? Porque diz aqui: da mesma maneira que Deus te perdoou em Cristo. Sabe como é que Deus te perdoou em Cristo? Deus sentiu raiva de você. Você sabia disso? Deus já teve uma ira muito forte contra mim e contra você. Todos nós estávamos debaixo da ira de mim. Todos nós. Mas Jesus Cristo se colocou como um intercessor. Jesus acabou funcionando como um guarda-chuva. Nós ficamos debaixo dele. Você conhece uma marquise. Quando chove, a gente fica debaixo dela. E ela aplaca a chuva forte que cai, que pode molhar o nosso corpo até levar um resfriado. A expressão lá no original é essa: Jesus Cristo aplacou, ele se enfiou debaixo da ira divina e ele nos agasalhou, nos manteve debaixo dele. E toda a ira de Deus foi despejada sobre Jesus. Foi assim que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Dessa maneira nós temos que perdoar uns aos outros, dessa maneira nós temos que liberar o amor uns para os outros. Nós precisamos entender que mesmo com a disposição de querer, desculpe de novo uma outra expressão estranha, trucidar o outro, ai que raiva, eu preciso ter um momento em que eu mesmo tenho que respirar fundo, conversar com o meu coração, né? Como diz o salmista no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que a mim me diga o seu santo nome. Eu disse assim: olha, puxa uma cadeira aí no meu coração. Puxa uma cadeira não, vamos bater um papo, né? Mas até que Davi está um papo de maluco. Bendize a minha alma ao Senhor. Está falando para a alma dele, está tendo conversa com ele mesmo.
Que tipo de conversa você tem tido com você num momento como esse? Você fica remoendo. Ah, eu não posso ver fulano. Eu não posso ver fulana. Irmãos, isso não é bíblico. O pior de tudo é quando no final o diabo entra para fazer a festa. Mas eu quero dizer uma coisa. Nós que somos do Senhor, temos o privilégio de ouvir a voz de Deus e de colocar em prática o que está aqui essa noite, na nossa vida. Eu queria te fazer um pedido. Se você no seu coração, se há no seu coração ressentimento, se há no seu coração mágoa, talvez essa ira, essa raiva, já não seja tão a raiva, né? Essa ira toda, mas ela tem um outro passo, ela se desenvolveu para um tipo de enfermidade que é tão sorrateira como a ira, que se manifesta de forma muito clara, né? Mas já deu lugar a uma enfermidade que ela é sorrateira, que vai como um câncer. Agora não é mais hipertensão, é um câncer que vai comer a tua relação com o outro e vai te afastar do outro. Doutor Soched, terminando agora, ele disse que leu um texto que eu não me recordo mais, mas está num dos livros dele, dos últimos livros dele. Ele diz que existem situações que nós ignoramos, né? Na relação com o outro, a gente diz assim: o Senhor vai me salvar pela sua graça quando eu chegar no céu, mesmo não tendo resolvido lá minha situação com o meu irmão. Ele diz no livro uma coisa muito interessante, que não é bem assim não. Porque ele crê que aquele que verdadeiramente é salvo, ele usa essa expressão, eleito de Deus, ele vai até o último dia da sua vida ter vontade, produzida pela graça de Deus, mas isso é algo que ele vai buscar, resolver sua situação litigiosa com o Senhor. Se isso for verdade, muita gente achando que é para o céu, jogou de lado, esqueceu a situação com o outro, de repente não foi o endereço celestial. Então, querido, resolva a tua situação com o outro. Busque o seu irmão. Ele não vai te matar, ele não vai te machucar, ele não vai bater em você. Procura ele essa semana, liga para quem você está tendo uma relação. Eu quero dizer isso com o pastor mesmo, seu pastor. Porque isso não é bom para você, não é bom para a igreja, quem vem com isso é o inimigo. Procura essa pessoa essa semana, liga para ela. Procura conversar com essa pessoa, marca o encontro com essa pessoa. Se tiver alguém para mediar esse encontro, alguém para estar junto, você pode convidar, mas por favor, não deixa essa situação que já foi ira e agora está caminhando para uma amargura, ou pior de tudo, né, para uma indiferença que não aproxima, que nos afasta cada vez mais. Faça isso, vamos orar, curva a sua cabeça, se coloque diante do Senhor nessa hora. Faça um autoexame na sua mente, no seu coração. Talvez essa hipertensividade não esteja aí agora, nesse momento, né? Você está num ambiente calmo, está sentindo algum tipo de cólera, de ira. Você já sentiu, e quando você pensa no assunto, a pressão sobe de novo. Isso não é bom. Você está doente, tá? Vamos, em nome de Jesus, curar essa enfermidade com o poder de Deus, com obediência à palavra de Deus. Pedir a Meire para orar por nós. Pai querido, Pai de amor, ouvimos a Tua palavra nesta noite e nosso coração se constrange, Pai, porque reconhecemos que somos carentes da Tua graça, reconhecemos que dependemos do Teu Santo Espírito. Por isso, Pai, venha
habitar nesta noite. Vem trabalhar em nossas mentes, em nossos corações, pois queremos fazer a tua vontade, ó Pai. Mas como disse o teu servo no passado, bem que queremos fazer, não fazemos. Mas mal está sempre diante de nós. Por isso, ó Deus amado, tem misericórdia de nós. Dá-nos coragem, Senhor. Dá-nos intrepidez. Dá-nos realmente a sensibilidade do Santo Espírito. Dá-nos também humildade, Pai, para reconhecermos que muitas vezes somos negligentes, Pai. Muitas vezes somos omissos. Muitas vezes nos acovardamos. Muitas vezes deixamos o mal tomar conta de nós, Senhor. Por isso, ó Deus, trata cada um de nós aqui. E que possamos também, Senhor, sermos veículos de bênçãos na vida de outras pessoas. Que possamos, ó Deus, ter nos nossos lábios palavras que incentivem, palavras que demonstrem amor, palavras que realmente consolem, que não sejamos, Senhor, motivos de dissensões entre irmãos, que possamos, Senhor, com o nosso viver, com as nossas palavras, com o nosso pensar, com o nosso agir, realmente refletir, Senhor Jesus. Ó Pai, muito obrigada pela tua palavra. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes achamos o teu padrão muito alto, mas, Senhor, foi tu mesmo que nos deste este privilégio e foste tu mesmo que nos chamaste, Pai, para servirmos, para nos amarmos, para realmente sermos servos segundo o teu coração. Então, ó Deus, que esta semana possamos testemunhar, possamos retornar aqui no domingo, podendo contar as bênçãos das transformações que tu farás em nosso meio, Pai. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Não sei se você vai conseguir ouvir. Eu queria partilhar com você uma canção que eu recebi essa semana de um irmão que teve perdas fortíssimas na sua vida. Ele é pastor presbiteriano, reverendo Davi Botelho, meu amigo de muitos anos. E ele mandou para mim uma música que fez tão bem no meu coração, uma canção de Jorge Camargo, titulada Nada Te Turbe, de autoria do Jorge e na voz de uma irmã que eu não sei quem é, mas me lembra a voz muito da filha da Elis Regina, da Maria Rita. A música, ela assim, é de uma beleza, piano, violino. Eu queria que você ouvisse, ela é pequenininha. Mas vê se essa mensagem não acalma a gente aqui. Quem
bela canção para alinhar o nosso coração. Se você quiser, depois eu mando para o WhatsApp para você e que a gente possa ter a semana nessa calmaria, nessa paz e buscando viver bem com o nosso irmão. Gente, nós vamos para o mesmo céu. Eu quero ir para o céu, eu quero estar com você e já curado de qualquer situação aqui terrena, para que a gente possa andar juntos, de mãos dadas, naquelas ruas de ouro, naquele lugar lindo que o Senhor foi preparar com a gente. Mas precisa começar a tratar isso aqui agora. Tá bom? Nós vamos ficar de pé e vamos ofertar ao Senhor.